Pode se assentar, por favor. Quero cumprimentar você que nos acompanha pela TV Rica. Uma satisfação tê-lo conosco nessa noite. Que você possa receber, você que nos acompanha online, você que vai assistir posteriormente essa mensagem, que você seja abençoado por aquilo que o Senhor deseja falar conosco nessa noite. Amém? Criados para vencer é o título desse culto, né? É o nome que leva a esse culto. E é interessante como o Senhor vai falando as coisas, né? E Ele me falava disso, de eco. De eco. E de uma forma tão sutil, diga assim comigo, Deus fala comigo nas pequenas coisas. Esteja atento. Deus fala aqui atrás do púlpito, do microfone, sim. Mas, irmãos, Deus fala na sutileza, porque Ele habita em você. Ele conhece como você pensa, Ele conhece o seu dia a dia, os seus relacionamentos. Se você estiver a tempo, você vai perceber Ele falando com você nas pequenas coisas. Eu sou mãe de 3 meninas, muitos já sabem. Então, Ele fala muito comigo através da vida das minhas filhas. Eu trabalho de mãe, 24 horas por dia. Então, nesse relacionamento, Ele fala comigo. E quando eu soube que eu ia pregar, eu ia ministrar, algo aconteceu, e aí você já fica atento. Você já fica esperando, Senhor, o que o Senhor quer falar. E eu tenho 3 irmãs, só para contextualizar, e nós três demos aos nossos pais 6 netas. Então, é um pouco de mulher na minha família por parte de mãe. São 6 netas, mais 3 mulheres, mais a minha mãe. É uma bênção só lá em casa. E na minha casa de manhã estavam 5 dessas crianças, As minhas 3 filhas, eu sou a maior contribuidora, contribuí com a maior parte até agora, e mais 2 sobrinhas. Eu tinha um bebê de 9 meses, uma de 1 ano e 9 meses, 2 de 7 anos e uma teen. Eu tinha ali todas as faixas etárias, brincando. E foi tão interessante que a minha bebezinha, a Helena, que tem 9 meses, ela está balbuciando, as palavrinhas. E ela tem um tom de voz, ela vai muito alto. E aí ela fez uma sequência de barulhinhos bem alto. Então, estava toda aquela agitação, com toda essa criançada brincando. E a Helena fez aquele barulho. E a minha, de 7 anos, ela tem um hábito. Toda vez que a Helena faz esse barulho e a voz dela é bem intensa, a mais velha quer repetir. Então, pensa, a bebezinha gritando e a de 7 anos repetindo o grito dela. E aí, nessa hora, eu falei assim, filha, o som que você repete aumenta o tumulto, porque estava uma situação um pouco tumultuada na hora. E eu disse isso a ela, filha, o som que você repete aumenta o tumulto. Aí o Espírito Santo falou, então, é isso daí. Diga comigo, o som que eu repito aumenta o tumulto. Se você trouxe a sua Bíblia, vá lá comigo no livro de Mateus, capítulo 8, e vamos entender o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Mateus 8, verso 23 ao 27. Capítulo 8, a partir do 23. É uma história bem conhecida. É isso? Mateus 8, 23. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Jesus, Jesus estava indo de uma margem do rio à outra. Então, ele entrando no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, nós vamos morrer. Perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? Levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo, quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Uma passagem tão conhecida, em que Jesus estava ali dormindo no barco, atravessando, fazendo a travessia, penso que cansado de ministrar, fisicamente falando, e ali se deita e vai dormir. E nem percebe uma tempestade. Olha que Jesus desligado, Nem percebeu a tempestade que se abatia sobre o barco dos discípulos. E ali os discípulos se apavoraram e tomaram uma atitude. Qual foi a atitude? Acorda, acorda, nós vamos morrer.
O Senhor não está vendo aqui? Está afundando, a gente vai morrer, né? Senhor, salva-nos. É o que a palavra diz. Nós vamos morrer, nós pereceremos, né? E essa passagem já foi tão ministrada, que Jesus no barco, a gente não morre, não perece, que Jesus acalma a tempestade, né? Mas o Senhor quer falar conosco de uma outra ótica nessa noite. Jesus estava naquele barco, com aqueles homens que caminhavam com Jesus. O discipulado, quantos aqui já fizeram discipulado ou estão fazendo? Dá um tchauzinho aí. O discipulado é isso, viu? Tem que entrar no barco com o discípulo e discipulador. Tem que atravessar o mar revolto. Tem que ter 5 pães, 2 peixes, né? Para dividir lá, para multiplicar. Discipulado é isso, ó. É todo dia, é junto. E Jesus estava aí com seus discípulos, formando aqueles homens, né? Então, aqueles homens, eles já tinham um modelo, eles já tinham visto diante dos seus olhos como Jesus trabalhava, como ele operava, como aquele que estava cumprindo as profecias lá de Isaías, como aquele que eles estavam vendo diante dos seus olhos, que de fato era o Messias, que estava curando, libertando. Eles estavam vendo Jesus. Há pouco, se você voltar a alguns capítulos, você vai ver que Jesus havia curado o leproso, Jesus havia curado o criado do centurião, a sogra de Pedro. Um capítulo antes, alguns versículos antes, fala de uma grande quantidade de endemoniados que Jesus havia libertado. E esses homens viram tudo isso. Eles estavam do lado de Jesus, estavam juntos a Jesus, dia a dia, todo o tempo. Esses homens tinham um modelo do que Cristo estabeleceu. Eles tinham um modelo de verdade, da verdade, sim ou não? Eles tinham um modelo de verdade, né? Então, eles já sabiam como funcionava, eles já sabiam o poder que havia ali. Mas na hora da tormenta, na hora do desespero, na hora da crise, né? Qual som que eles ecoaram? Qual som que eles falaram? Qual som que eles gritaram? Não foi o do que eles estavam vendo como Jesus fazia, com ousadia, que curava, que repreendia, que falava. Eles gritaram um som de desespero. O barco estava afundando. O Messias, o Filho de Deus, está aqui do nosso lado e nós vamos morrer com o Filho de Deus aqui. Ecoaram um som de desespero. Aqueles homens estavam andando com Jesus, mas não estavam entendendo o que Jesus estava fazendo. E aí Jesus acorda e fala o que para eles? Homens de pequena fé. Não é? Vocês estão dia a dia comigo. Eu estou estabelecendo um modelo para vocês. E vocês se desesperam. Senhor, nós vamos morrer, não podemos fazer nada, vamos morrer, salva-nos. Ecoaram um som de desespero. Diga comigo, som de desespero. E o Senhor me dizia assim, o som que ecoamos no meio da tormenta determina o nosso futuro. O som que ecoamos no meio do caos, no meio da tormenta, determina o nosso futuro. E o Senhor saltou aos meus olhos essa palavra, ecoar, que é uma palavra que essa canção diz, que Ele é o eco dos meus dias. Você sabe o que significa ecoar? Ecoar é produzir um eco. Eu estou falando aqui, tem um eco. O que é o eco? O eco é uma repetição de um som, que se dá pela reflexão da onda sonora. Quando eu falo, emite-se uma onda sonora, e essa repetição numa superfície produz o eco. O eco é uma repetição de um som. O eco não é um som original, ele é uma repetição. Então, quando a última palavra que eu falo, ela vai ecoar. E aí você pode até ouvi-la, mas não é mais o som da minha voz, é o eco, é aquela onda sonora. Não é a palavra original que eu soltei. Amém? Isso é um eco, é essa repetição. E o Senhor me falava disso, que em nós há 2 fontes sonoras. Há 2 fontes que falam e que podem produzir ecos. Fala, em mim, há 2 fontes de som. Um som dentro de nós é a voz de Adão. É a voz do velho homem. É aquela que cada ser humano que nasce está estabelecido. Na natureza que é contaminada, que é separada de Deus.
tenho 3 filhas, tenho um bebezinho. Ela é pura, ela é inocente diante do Senhor. À medida que ela for crescendo e quando chegar o tempo da razão, elas estão com essa mesma raiz. Essa raiz está sobre a vida do ser humano, separada de Deus. A raiz adâmica, ela está sobre cada ser humano. Até o dia que ela faça a sua escolha de ser inserida agora não mais na raiz adâmica, mas na raiz de Cristo. E é por isso que Cristo morreu. Ele morreu na cruz, entregou a vida dele para nos dar uma outra vida. Porque essa raiz contaminada, ela sempre será contaminada. E ela produz uma voz dentro de nós, que é a voz de Adão. É a voz do que nós temos dito e aprendido nessa casa, é a voz do nosso eu. É a voz da nossa vontade. É a voz do nosso jeito. É aquela voz que nós somos habituados a ouvir desde o dia que nós nascemos. Embora não tenha sido a primeira voz como nós temos aprendido, porque o fôlego soprado, a voz que nós ouvimos é a do Senhor que nos criou. Mas nós somos habituados a escutar a voz do nosso eu. A nossa história, a nossa educação, a educação que os nossos pais nos deram, os nossos relacionamentos, na adolescência, na juventude, tudo caminhou e alimentou para que nós pudéssemos ouvir essa voz. Cada escolha que nós fomos fazendo, cada escolha que nós fizemos, cada escolha que fazemos, essa voz quer falar. E na verdade ela é muito familiar, porque é algo que nós já estamos acostumados. Mas aí tem um dia que nós recebemos a Cristo. Nós entregamos a nossa vida, né? Não é entregar o coração, eu entrego o coração, o resto é meu. Não, você entrega a vida. E quando você entrega a vida a Cristo, aí nós recebemos a pessoa do Espírito Santo. E agora dentro de nós há uma nova voz. Nosso espírito clamava por essa voz. A busca que nós vemos o ser humano buscando tantas coisas. Riqueza, dinheiro, poder, casamento, sexo, droga. Você pode pôr o que você quiser, o que você já tenha buscado, como eu já busquei. Na verdade, nós buscamos a conexão com essa voz, que é a voz do Espírito. É a voz daquele que nos criou. E aí, quando essa voz vem habitar em nós, quando a pessoa do Espírito Santo vem habitar em nós, ele produz uma voz. E ele começa a falar conosco. Quantos aqui ouvem a voz do Espírito Santo? Quantos aqui às vezes falam, Senhor, é a tua voz ou é a minha voz? Não é? Porque nós temos essas duas vozes. A palavra nos ensina que a voz de Adão, que representa o velho homem, ela tem que ser vencida, ela tem que ser morta dia a dia. A palavra diz que nós somos chamados a nos despojar desse velho homem, tirar esse velho homem. Esse velho homem você não lustra ele, esse velho homem você não agrada ele, você não sufoca nem amordaça ele. O que você fizer com ele que não seja matá-lo, a voz dele se levanta e fala tão claramente ao nosso ouvido. Sim ou não? Então só tem um lugar para essa voz, ela ser calada e calada com morte. Essa voz é aquela voz que quando, por exemplo, quem é casado tem uma discussão ali, um desentendimento ou uma conversa em que cada um tem um ponto de vista, você quer que a sua prevaleça. E você quer ter a razão. Mulher não é assim, né? Muito assim, não. Aí quer que tenha razão. E você vai naquele embate. Você vai naquele embate. Lá dentro tem soando uma vozinha. Chega. Mas às vezes a gente sufoca essa voz, né? Nem estou ouvindo, não é comigo. E aí a gente vai dando vazão àquela voz. Esquece daquela voz que fala de perdão, que fala que você nunca pede com ele, que ele que te justifica. E aí nós vamos alimentando essa voz. Aí nessa hora você pode fazer uma escolha. Eu vou silenciar essa voz, matando o meu orgulho, o meu desejo de me auto-justificar, de me defender e de ter a última palavra. Cala-te. Mas não é para fora, é para dentro. É um auto-cala-te. Nem sei se é a professora. Que às vezes é difícil, né? Então essas duas vozes estão aí. E quando nós estamos diante de todas as situações, das tempestades, dos caos, dos problemas, e aí você pode trazer aí a tua vida nisso.
Quando você está diante de tudo isso, quando você está diante da situação como o país está, do cenário político, cada dia é um fato novo. Hoje nós já temos coisas novas, né? Quando você está diante desse macro cenário, falando de nação, ou falando desse cenário, micro cenário, a tua vida, o particular. Quando o caos vem, quando você está como aqueles discípulos, no meio da tempestade, e o barco está atravessando, qual é a voz que você dá vazão? Qual é a voz que fala? E qual é a voz que ecoa a partir da sua vida? Qual é a voz que você reproduz a partir da tua vida? Qual é a voz que diz quais são as decisões a serem tomadas naquele momento e naquela circunstância? Qual a voz que vai governar essa situação que você está passando? A voz do nosso eu é uma voz habituada à alma, a discernir as coisas da alma, do sentimento. A voz de Adão em nós, ela nos move, nos governa por sentimentos. Estou com raiva, eu boto para fora a minha raiva. Estou triste, todos saberão. Fui injustiçada, todo mundo vai ficar sabendo. Não achei certo o que fez, vou me justificar, vou me vingar. Essas atitudes são a vazão, são o eco dessa voz de Adão, que sempre quer se defender, que sempre tem um sentimento e se move por ele. Mas quando o Espírito Santo vem habitar em nós, nós não somos mais chamados a nos mover, a ecoar os nossos sentimentos. Não é que nós não sintamos mais. Então em Cristo eu me torno uma pessoa insensível. Não, é o contrário. Agora a tua alma que andava solta, ela agora tem um governo do Espírito. Então eu gosto sempre de falar para as pessoas que eu cuido. Você pode sentir, mas você não pode se deixar governar pelo que você sente. Você pode sentir. A palavra nos diz isso. Irai-vos, mas não pequeis. O pecado vem a partir do que eu faço com a minha ira. O Senhor saberia que nós ficaríamos irados. Mas Ele diz, não peque. Ou seja, Ele está dizendo, você pode sentir raiva. Eu entendo que você sinta. Eu entendo que você fique indignado. Eu entendo que você fique irado. Mas não peque. Nós não somos reféns das nossas emoções. Diga comigo, não, diz forte, eu não sou refém do que eu sinto. Nenhum de nós é refém. Essa desculpa, essa justificativa, essa barreira, o eu sou assim mesmo, ela foi desfeita na cruz. Pastora, mas eu tenho tanta dificuldade para lidar com o que eu sinto e para controlar ou para saber como fazer. Então venha que nós vamos te ajudar. Mas você precisa saber de uma coisa. Na cruz o Senhor conquistou esse direito, entre tantos outros, de que nós deixássemos de ser governados por aquilo que nós estamos sentindo. Então você consegue passar por situações em que tudo está caos ao redor. Mas aí você não tem a atitude dos discípulos. Senhor, salva-nos! Nós vamos morrer. Senhor, eu vou morrer com essa situação. Senhor, eu vou morrer nessa situação financeira. Senhor, eu vou morrer sozinha. Nessa situação eu me sinto sozinha. Senhor, eu vou morrer com essa crise no meu casamento. Senhor, eu vou morrer diante dessa circunstância. Não. Nós não somos mais refém desses sentimentos. Tantas coisas que vêm como tormenta ou caos nas nossas vidas, às vezes de forma religiosa nós queremos atribuir a Satanás. Satanás se levantou. Sim, é verdade, ele se levanta, ele se move. Mas sabe que nem sempre, e falando do pessoal, na maioria das vezes não é. Sabe o que é? São os processos de Deus na nossa vida. São os processos de Deus na nossa vida, para permitir que seja extraído de dentro de nós o som de vida que só Cristo produz. Você vem de uma história, você está acostumado a ouvir uma voz que você é burro, que você não consegue, que você é incapaz, que você não é amado, que você é órfão, que você é rejeitado, que você é deixado de lado.
E tantas vozes, e aquilo compõe a tua identidade. E essas vozes estão todas ecoando. E aí de repente você se encontra com Cristo. Para Ele desconstruir todas aquelas vozes, Ele vai te colocar diante de situações em que aquele que foi chamado de burro a vida inteira vai ser desafiado a mostrar a inteligência que produz dentro de si. Está entendendo? Ele não vai pegar e arrancar esse conceito, Ele vai te pôr diante de situações e mostrar: olha e veja quem você é em mim. A voz que ecoa a partir da tua vida é em mim. Não é essa voz. Está entendendo? Aí você foi chamado de órfão, você é órfão a vida inteira. Você é rejeitado pelo pai e pela mãe. Talvez você nem conheça. Ele vai te levar por caminhos em que a paternidade vai te desafiar. Porque você não sabe se relacionar com pai e mãe. Você não teve. Você é órfão, você é rejeitado. Sabe o que Ele vai fazer? Ele vai te levar a processos em que vai te colocar de frente com a paternidade. E aquilo vai confrontar todas as vozes em você. Mas não é para te matar, mas é para extrair o som verdadeiro, o som de júbilo, o som de alegria, o som de vida, o som de autenticidade. Então às vezes você está falando: Senhor, salva-me, Senhor. E Ele está dizendo: filha, produz o som que eu desejo que você produza. Filho, produz o som. Não é para você fugir. E eu não vou te salvar, eu já fiz isso lá na cruz. Eu sempre gosto de falar para quem eu cuido. Mas eu olha como estava a minha vida. Eu não acredito que eu era assim. E eu pensava assim também. Sabe quando você chega em Cristo e se depara com aquele espelho em que você vê a sua imagem e o eco que você produzia? E aí você fala assim: eu não acredito que eu era assim. Eu falo: dá glória a Deus, porque você podia descobrir isso lá. No fim, no último dia, no último segundo, você descobriu agora. Tem chance de ecoar um outro som. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. E busca ecoar esse som. A tormenta nem sempre é Satanás. E ouso dizer que, como pastor e acompanhando vidas, na maioria das vezes são os processos de Deus, extraindo de você o verdadeiro som que você foi chamado a ecoar. Amém? Lá em Gênesis 3:1, se você quiser abrir, tem uma história bem conhecida, é a serpente chegando lá. Em Eva, né, depois que Deus dá o comando, Gênesis 3:1. E a serpente fala, está lá a partir do 3:1, quem quiser abrir. É muito interessante, depois você pode ler com detalhe. A conversa ali no Éden, a criação, Deus acaba de criar tudo, dá o comando: olha, de todas as árvores vocês podem comer, mas aqui a do centro, a do conhecimento do bem e do mal não, porque certamente quando comerem, morrerão. Né? Simples comando. E aí é interessante, eu não sei se você já se atentou a isso, quando Satanás chega, né, representado ali pela serpente, é muito interessante, porque ele não chega em Eva e fala assim: o que Deus disse mesmo? Ele não fala assim. Ele chega questionando, mas ele questiona com uma afirmação. Ele fala assim: foi assim que Deus disse que de toda árvore não comerás? Ele já afirma algo colocando em dúvida. Foi isso que Deus disse, né? Que toda árvore você não pode comer? Ele não pergunta o que Deus disse. Ele produz um novo som. Ele produz ele produz um som desfigurado. Ele produz um som adulterado. E aí ele diz, e aí quando Eva fala, tudo que o Senhor tinha dito, não. Ele falou que nós podemos comer de todas, somente dessa não. Porque quando comemos, nós morreremos. Ah, certamente vocês não vão morrer. Não. É que Deus sabe que quando vocês comerem, vocês vão conhecer o que é o bem e o mal como Ele. Vocês vão ser como Ele. E o Senhor me dizia assim, que Satanás não ecoa. Ele não ecoa um novo som. Ele ecoa um som adulterado a partir do que Deus diz. Satanás nunca produz um som novo, autêntico, vivo. Ele sempre produz um som adulterado a partir daquilo que Deus diz. Você quer ver? Vou dar um exemplo. Alguns exemplos. Foi isso que ele fez com Eva. Ele pegou aquilo que Deus tinha dito. Não é bem assim. Vocês não vão morrer.
É que certamente Ele sabe que vocês serão iguais a Ele. Você quer ver som adulterado que Satanás produz? Toda religião é um som adulterado da verdade que é Cristo. Toda religião é um som adulterado da verdade que é Cristo. Esses dias eu assisti um programa de uma determinada, um documentário que falava de uma determinada religião de origem afro, né, que veio, né, da África com os escravos, e as pessoas narravam todas as crenças, a forma como isso se dá, e eu fiquei ali, o Espírito Santo me constrangia. Porque muitos vão ali buscando essa espiritualidade, essa voz que eles nem sabem. Buscam o quê? Buscam essa voz. Quando Tom esteve aqui, o evangelista Tom, ele falou disso. Se você for ministrar na casa de uma pessoa católica e vir aquele monte de imagens, ali tem uma pessoa de fé. A pessoa está buscando a fé. Mas aí ela encontra um eco adulterado chamado religião. Daquilo que, na verdade, ela busca e nem sabe, que é a vida do Cristo habitando dentro dela. Então, toda religião é um eco adulterado, mudado. É um eco pirata daquilo que é a essência, que é Cristo. Amém? Você quer ver outro som adulterado que Satanás faz? O namoro. O namoro falando no formato do mundo, tá? Namoro, pegação, casamento, aquele que o tradicional do mundo, a gente fala, né? O namoro é o som adulterado da corte, que leva ao casamento pleno. É um som adulterado. Qual é o destino? Qual o objetivo? Quando que uma pessoa namora a outra? Porque ela odeia a outra? Porque ela quer ser infeliz? Ela quer ser traída ou trair? Pode ser que tenha, hoje em dia. Mas o padrão geral é porque se apaixona, se ama e quer ter um relacionamento, quer ser feliz. Mas aí Satanás produz um som adulterado. De que então você tem que curtir, você tem que experimentar, você tem que saborear, você tem que pegar. Você tem que viver tudo que você quer, você tem que ser feliz. E adultera aquilo que de fato o Senhor criou para ser feliz. O casamento é para que nós sejamos felizes, sim ou não? Sim. Diga comigo isso, o casamento é um local de felicidade. Sabe por quê? Porque não é o encontro de duas almas gêmeas, é o encontro de dois filhos em Cristo. Mas aí vem toda uma adulteração. E põe namoro, e põe tantas coisas, põe adultério. Porque você tem que ser feliz. Se não está no seu casamento, busque uma outra forma. São adulterações. Mas sempre a raiz é a mesma, a fonte é a mesma, de algo que Deus disse às nossas vidas. Vocês estão entendendo? Vocês estão com uma carinha. Vou continuar mais um pouquinho. A corrupção. A corrupção é um som adulterado de uma vida em abundância. Quem que declara que nós temos direito a uma vida em abundância? Quem declara? A palavra. E a abundância que o Senhor se refere é a abundância de tudo, porque você pode ser um miserável com uma fortuna. Mas aqui eu quero falar de dinheiro mesmo, trazer só para esse nicho de abundância, porque a abundância é algo muito maior. Nos 2 anos que eu vivi de desemprego do meu esposo, eu vivi em abundância. De amor, de família, de contato, de vida. Sem dinheiro. Mas aqui eu quero falar desse pequeno nicho, que é o dinheiro. Em busca dessa satisfação, que eu nem sei, eu não sei, até um limite eu consigo contar os zeros. Depois disso eu não... Por quê? O que move? Por que é desenfreado? Por que precisa de tanto dinheiro? Porque, sabe, nós não estamos falando, irmãos, estamos falando de valores aqui que eu acho que ninguém tem. Se tiver, a gente pode conversar depois. Mas são coisas que eu não consigo compreender. Uma ganância desenfreada, desesperada, milhões num banco, em algum lugar. Você já parou para refletir nisso? Por quê? Para quê? E corrompe, rouba. Não mede esforços para fazer isso. Estamos falando da grande corrupção. Você pode trazer para as pequenas corrupções, inclusive aquela que nós não devemos, mas que são praticadas no nosso dia a dia. Toda corrupção é uma adulteração dessa vida em abundância.
Eu preciso disso, para ter a abundância, para ter aquilo que eu tenho direito, não medirei esforços. Farei o que for necessário, porque é meu direito ser feliz. Cuidado com essa palavra, ser feliz. Se essa palavra ser feliz não passar pela cruz, você vai descobrir que você, na verdade, viveu uma tremenda tristeza, achando que era felicidade. Porque o conceito de felicidade do mundo nunca vai nos satisfazer. Todas as palavras nas nossas vidas, elas precisam passar pela cruz, para ganhar um ressignificado. Falei certo? Elas têm que ser ressignificadas, ganhar um significado novo. Felicidade, plenitude, abundância, amor, amizade. Você quer ver a adulteração? A miséria é um som adulterado da humildade. Olha como eu sou humilde. Sou tão humilde. Minha roupinha rasgada, tão simples. Nossa, como eu sou humilde. O Brasil é uma nação humilde, né? Um povo tão humilde. Hipocrisia, som adulterado. Som adulterado, espírito de miséria, que não deixa você desfrutar do melhor, que não deixa você comprar com lucidez, sim, com clareza, entendimento. O Senhor tem te abençoado, o Senhor tem derramado sobre a sua vida. Você traz a casa o provimento e aí você desfruta e você abençoa. O espírito de miséria, não, mas eu sou humilde. Eu só pego da liquidação. Não tem nada contra a liquidação, tem os momentos da liquidação também. Está entendendo? Mas você é livre. Você, inclusive, é livre para não ser escravo da moda. Para ter lucidez e responsabilidade no seu futuro, no seu consumo. Porque nós somos responsáveis pelo futuro. Mas você não pode se deixar levar pelo esse espírito de miséria, porque você é humilde. E Cristo não teve essa humildade, não é disso. Ah, mas Jesus foi o modelo, porque ele não teve nem casa, nem carro. Não, não teve, porque o preço dele é a tua vida. É por isso que nada material satisfazia ele. Porque ele quis habitar em nós. E às vezes é mais fácil, né? Se Deus tivesse falado, dá a casa que está tudo certo. Ah, Senhor, a casa eu dou, mas a minha vida, a minha fidelidade, a minha corte, o meu me guardar até que Deus apresente o homem e a mulher para a minha vida. Mas não dá para pedir outra coisa? Campanha dos 7 noites, campanha dos montes, não sei. Entendeu? E Jesus não tinha nada disso, porque ele desejava habitar em um lugar nas nossas vidas. Então nada podia satisfazer. É por isso que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça, porque ele não ia reclinar a cabeça, ele ia habitar em nós. Entendeu? A pornografia é um som adulterado da sexualidade. Eu sempre gostava de dizer no Casados para Sempre, né? Meu irmão, Deus fez o corpo todinho, né? Quando chegou na parte íntima, você, Satanás, vem cá, faz um adendo. Não. Faz essa parte, não, ele nos criou por completo. Para viver a felicidade do casamento e a satisfação da sexualidade, o corpo do homem para a mulher e da mulher para o homem. Isso foi Deus que criou. Deus nos deu isso de presente para desfrutar como marido, só que tem um protocolo, é debaixo do casamento, para ter vida plena. Na área sexual também. E Satanás vem o quê? Vamos adulterar tudo isso. E aí a gente tem o lixo que a gente tem hoje. Tem a pornografia, tem as mulheres se expondo com sensualidade. Esses dias eu vi, às vezes eu fico um pouco brava, porque diz que tem a roupa da igreja e tem a roupa que não é da igreja. Não, irmãos, eu entendo que você não pode vir à igreja com uma roupa que você vai em Ubatuba amanhã, talvez viajar, eu compreendo isso. Mas eu não tenho um jeito que eu me visto de crente não crente. Eu sou filha, eu carrego ele o tempo todo. Se eu for à praia amanhã, até a minha roupa de banho vai manifestar a ele. Até a roupa de banho que nós vestimos, o short que nós andamos num dia de calor, ele pode manifestar a voz do Cristo que habita em nós ou a voz de Adão. Não tem roupa de igreja. É claro que a gente vem, né? Pega a roupa de crente, o melhor a gente usa na igreja. Porque é o lugar que nós mais gostamos de estar, é o mais importante. Pelo menos para a minha vida. É aqui que eu chego, eu encontro meus irmãos, encontro meu pai, não porque não habita em mim, mas a gente congrega, a gente se abraça, a gente chora, a gente ri, a gente adora. Eu amo esse lugar, amo estar aqui. Então, como eu amo muito, eu guardo uma roupa legalzinha para vir, né? Diferente. Mas não tem uma coisa que você veste a fantasia, né? Ou você tira, agora eu vou vestir a fantasia segunda-feira, a máscara, né? Para eu andar no mundo normal, ninguém me reconhecer que eu sou crente. Aí quando dá domingo 6h30, daí você tira. Igual o Batman lá, né? Aí você, agora eu sou crente.
E saiu daqui, você veste de novo, vai que encontra alguém. Pare, isso é hipocrisia, isso é adulteração. Você manifesta Cristo só com a tua roupa. Só com a tua roupa e com um sorriso você manifesta Cristo. Quem aqui já teve a oportunidade de andar na rua assim e meio que se sentiu porque todo mundo dava um sorriso? Alguém já passou por isso? As pessoas dão um sorriso, você fica assim, não, será que tem alguma coisa errada? Quem já passou? Faz assim, quem já passou? Eu já passei. Meu irmão, não é a sua carinha bonita, porque você é porque você está refletindo uma imagem que vai além do teu físico. E as pessoas se comovem com aquilo, as pessoas não entendem, elas sorriem. O jovem sorri, o velho sorri, o idoso sorri. É Cristo em você, que só um sorriso ilumina. Só um sorriso você manifesta Ele. Minha mãe tá passando por um processo cirúrgico, e aí você vai no hospital, local de dor, local de sofrimento. Eu estou entrando para tirar minha mãe, teve alta, mas o outro está chorando do lado porque perdeu a dele. E aí você vai só com um sorriso, você vai só com um abraço. Sabe? E você vai manifestando. Essa é a roupa que você veste. Inclusive lá em Ubatuba amanhã, irmão. Não estou nada contra Ubatuba, né, gente? Estou só falando da... Você quer ver outra adulteração? A liberdade de gênero é o som adulterado dos gêneros que quem criou? Deus. Homem e mulher, macho e fêmea. Não, som adulterado. Você pode ser o que você quiser. É adulteração. Sempre é uma adulteração do que o nosso Pai diz sobre as nossas vidas. Mas como as pessoas estão em busca de algo que elas não sabem, e nós temos uma igreja que tem se acovardado de falar, elas são levadas pela adulteração. Quando eu falo igreja na face da terra, não essa. Porque nessa a verdade é proclamada. Custe o preço que custar. Você está entendendo? Adulteração. E tantos outros. Na nação brasileira tem vários sons ecoando agora. Vários sons. Sons que nos trazem medo. Sons para intimidar. Sons que trazem desesperança. Sons que dizem que não tem mais jeito, que está tudo perdido, tudo mexido. Hoje à tarde o candidato sendo esfaqueado. Diga comigo, esses sons não são os sons do nosso Deus para essa nação. Então cuidado com aquilo que você anda curtindo nas redes sociais, porque você está ecoando e repropagando esse som. Quando você curte, quando você compartilha, algo que não veio inspirado pelo Senhor, algo que não produz, que não ecoa o som de vida, o som de esperança, o som de resposta, você está ecoando, propagando o som das trevas. E às vezes nós vamos sendo movidos pelas circunstâncias, pelo diz que diz, por aqueles que estão ao nosso redor. Ei, Cristo veio habitar em você, não é para você ser como é que é? O Batman, ele tem a identidade dele, né? Oculta, né? Identidade secreta. Cristo em você não é para ser identidade secreta, é para ser manifesto e claro através de cada poro, através do sorriso, do cabelo, de tudo. Não é identidade secreta. É para manifestar. Então, se você compartilha, se você curte, se você entra numa discussão, num debate e dá vazão àquilo, você está propagando esse som de medo, de desesperança. Quando nós somos aqueles que temos que fazer exatamente o contrário. Declarar vida sobre cada uma dessas situações. E aí nós precisamos começar a analisar e reconhecer, discernir a fonte de cada som. Então eu assisti um programa que tem na TV Globo, Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Eu gosto desse programa. Gosto de assistir ali, ver do empreendimento. Achei tão legal a reportagem que falava que, devido à crise e ao desemprego, a quantidade de brasileiros que estão empreendendo pela primeira vez. E mostrou o caso de um rapaz que ele dizia, eu pensei, quando eu me vi sem condições, sem emprego, de dar o alimento à minha família, eu pensei em tirar a minha vida. Quantos brasileiros não viveram essa situação? E quantos brasileiros não tiraram de fato, quantos pais de família não tiraram de fato as suas vidas por viver essa situação? E aí ele encontrou um curso, um simples curso, de marcenaria, que ensinou a ele essa profissão. Ele se saiu tão bem que ele foi chamado a ser sócio, sem ter dinheiro para investir, pela mão de obra de uma marcenaria.
E hoje ele já empregava outras pessoas. Isso foi agora, 2015. Tremendo exemplo do que é produzido. A mesma emissora, na segunda ou terça-feira, ela traz outra reportagem. De que tem o desemprego e de que os brasileiros estão sim empreendendo. Mas também é um risco, porque estão empreendendo e perdendo dinheiro. Não é bom. Não é bom empreender, porque perde dinheiro. Porque o brasileiro não planeja, porque estão perdendo, estão ficando endividados. E ali o Senhor me falava disso, é uma atmosfera de medo. Quando eu acho que tem uma saída, não tem. Fica aqui, fica preso, fica cativo. Sempre teve perda em empreendimento, porque o brasileiro tem mesmo essa dificuldade de planejar, e às vezes vai fazendo, não planeja, e acaba perdendo. Mas o Senhor me falava disso, essa atmosfera de cercar de todos os lados e de não deixar que nós tenhamos opção. Então nós precisamos discernir a fonte daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós vemos, daquilo que nós vamos falando na conversa em família, dentro das nossas casas, com os nossos filhos. Porque essa atmosfera, esse som, ele vai ecoando e gerando uma atmosfera. Temos que discernir a fonte de todas as coisas. Se o som é da fonte original, que é Cristo, ou se é um som pirata, adulterado. Porque todo som adulterado vem de Satanás. Para roubar que nós vivamos a plenitude de Cristo nas nossas vidas. Todo som adulterado que você está ouvindo hoje. Todo som que você está ouvindo hoje, eu falo no dia de hoje, depois desse dia de trabalho, desse dia de vida, desse dia de estudo, e talvez vocês tenham escutado sons. Você sabe discernir se a fonte vem do Senhor ou se a fonte vem das trevas, para te roubar de viver o que Cristo tem para as suas vidas. Não é tempo mais de sermos imaturos e levados ao sabor dos ventos, levados pelas circunstâncias. Cristo habita em nós e nos dá esse discernimento. Sem Ele nós não temos, mas como Ele habita em nós, nós somos plenamente capazes de discernir a origem, a fonte do som, para que nós possamos ecoar o som certo. E é por isso que a canção diz que Ele é o eco dos meus dias. Ou seja, Ele habita em mim e por todos os dias esse som vai se reproduzir, vai se estender sobre cada dia da minha vida. Naquele dia que você levantou a sua mão de forma tímida, talvez como eu. E que aí você levanta a mão e essa igreja ainda que é apaixonada por vidas, ainda quer bater palma, ainda quer gritar. E você quer, não, eu. E todo mundo fica enlouquecido, sabe por quê? Porque ali você foi conectado a esse som. E aí vem uma grande onda sonora. Eu queria que você visualizasse isso, porque eu vejo isso. Eu vejo naquele dia você sendo enxertado ali em Cristo. E essa onda sonora que, uau! E sabe qual que é o problema? Ela não tem fim, vai até a eternidade. Ele vai ecoando todos os dias sobre a sua vida, de eternidade a eternidade, de situação a situação. E enquanto nós estamos aqui nesse tempo, nessa vida natural, temporária, Ele ecoa de forma poderosa. Mas Ele é tão poderoso que aqui não é o limite, a eternidade não é suficiente para que Ele ecoe sobre as nossas vidas. Então amanhã, feriado. Talvez venha ainda alguma situação, porque normalmente a gente às vezes deixa feriado, a situação fica aí, agora é feriado. Mas quando vier a situação, lembra que essa onda de sonora está se propagando e ecoando sobre as nossas vidas. Ela não deixa de ecoar um dia, mas talvez nós deixemos de ouvi-la. E irmão, quando nós não estamos ouvindo, tem sempre uma voz que se levanta, viu? Eu te disse que não era assim. Viu? Eu te disse que não valia a pena. Mas aí você se levanta e você vê essa onda sonora. E sabe o que é mais maravilhoso? Você olha para trás. E nem quando você sonhava em conhecê-lo, você já percebe que ecoava um som que te guardava, que te protegia, que te guardou em tantos momentos. O Senhor tem me constrangido a isso. A olhar para aquele tempo em que eu nem sabia, em que eu achava que o Espírito Santo era pombinha, como eu disse. Mas eu já vi a mão dele sobre a minha vida, o favor dele me guardando. Isso é amor. Eu nem sonhava em entregar, criticava esse povo doido. Ele me chamou para ser pastora. E aí eu olho e vejo o favor e a graça dele sobre a minha vida, quando eu nem sabia. Quantos veem isso quando olham para trás? Quantos veem o favor de Deus lá naquele tempo, em que nem você mesmo se aguentava? Hoje você olha, lá você tinha razão, mas hoje você olha e você pensa, mas Senhor... Como que o Senhor me aguentou? E aí você vê a graça, o amor dele.
Sabe por quê? Porque a história para ele não tem começo, meio e fim. Porque ele é o começo, ele é o meio, ele é o fim. Nós que temos essa divisão, mas ele não tem. Então, como a nossa vida para ele não começa no nosso nascimento, ele já ecoava sobre as nossas vidas. Mas um dia você escolheu. Não, eu quero manifestar só esse som. As suas decisões hoje, elas emanam e ecoam de qual fonte? É a tormenta que determina o som que você produz? Conforme o caos, conforme a circunstância, eu produzo cada dia um som. Há trevas sobre o mundo, sim. A angústia, desespero, sim. Mas nós somos chamados a produzir um som diferente. E eu queria que você abrisse comigo, se você trouxe a sua Bíblia, no livro de Salmos. No livro de Salmos, o Salmo 89. Se puder colocar para mim, projetar, o pessoal está lá. Salmo 89, a partir do 15. Salmo 89, do 15 ao 17. Nós somos chamados a produzir um novo som. Nós somos chamados a ecoar esse som. Todos os dias, em todas as situações. 89:15 diz assim: Bem-aventurado o povo que conhece o som festivo, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Em teu nome de contínuo se alegra e na tua justiça se exalta, porquanto tu és a glória de sua força e no teu favor avulta o nosso poder. Bem-aventurado o povo que conhece o som festivo, que anda, ó Senhor, na tua luz, na luz da tua face, algumas versões dizem. Há trevas no mundo? Sim, há. Mas há um som festivo de quem anda na luz da face dele. Você percebe? Ele habita em você para iluminar com a face dele o teu caminho, a tua vida, o teu dia a dia. E as trevas podem operar ao redor, mas a palavra diz que a face dele ilumina, e ilumina para gerar um som de alegria. Dê vazão a isso. Às vezes eu acordo e falo: Senhor, o Senhor é muito louco, porque a situação está assim, tem um som de alegria dentro de mim, tem um som de festa. É a unção do milionário, já está, mas não tem, nem um zero, mas tem um som de alegria. Eu tenho que fazer algo para, diferente. Porque é isso, Ele ilumina no meio das trevas, porque eu vou dependendo da face dEle. Eu não olho mais as situações segundo a minha ótica, mas é a face dEle que ilumina. Meu irmão, é libertador viver desse jeito. E sabe como que você chega a viver assim? E eu também estou lá, nos processos, em que talvez você olhe, só trevas. Aí você se lembra: opa, tem uma face que me ilumina. E aí Ele passa a te iluminar dentro daquele processo. Amém? Não lute contra os processos. Peça que a face dEle ilumine o caminho que você deve trilhar. Dentro desses tem injustiça, sim. Tem muitas injustiças no mundo. Nosso país padece nas injustiças. Mas a palavra diz que tem um regozijo, uma alegria no nome dEle, que exalta na justiça dEle. Seremos exaltados na justiça dEle. Ele vem com o poder dEle sobre as nossas vidas, com a sua força, com o seu favor, com a sua justiça. Vivemos injustiça? Sim. Somos injustiçados? Sim. Mas Ele vem com a justiça dEle. Eu posso ficar no lugar onde eu quero me justificar, ou eu posso entrar nesse lugar em que a justiça dEle opera na minha vida. Em que a vontade dEle é plena na minha vida. E a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Pastor, eu quero tanto isso, então para de fazer a sua vontade e faz a dEle. Isso vai custar às vezes, porque o eu não vai gostar. Mas quando você experimenta, quando você dá o primeiro passo e você se lança, aí você percebe que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Amém? Coloque-se de pé, por favor. Se o louvor puder me ajudar.
Essa nação padece de vozes que ecoem um novo som, um som de vida. Quantos estão dispostos a ecoar esse som? Eu falo nesse tempo, eu falo nesse período como foi estabelecido na ceia. Como o Senhor disse ao apóstolo Hélio, o dia do juízo. Eu não sei se você consegue se aperceber de como as coisas estão se dando nessa nação. Quais os sons que têm sido ecoados. Nós somos livres para escolher nossos candidatos. E meu papel aqui não é falar desse ou daquele. Mas me entristece quando nós temos um povo que se diz cristão e condena uma pessoa porque ela usa um vocabulário, um jargão cristão. Isso me entristece. Porque eu posso não concordar. Não, eu não acho que está preparado. Não acho que tem um ponto. Sim, você pode analisar, é seu direito e seu dever como cidadão. Mas a partir do momento que você olha para uma pessoa que está ecoando um som, mas é ridículo, não deve ser exposto, porque esse som ele tem lugar e horário para ser exposto? Esse jargão, esse falar, ele tem um lugar certo? Meus irmãos, vamos ecoar um som que fuja da hipocrisia. A paz do Senhor não deve ser dada ali. A paz do Senhor deve ser dada dentro da tua casa, quando você abre os olhos e cumprimenta quem está ao seu lado. E você não precisa dar a paz dizendo a paz do Senhor. Muitas vezes com um abraço naquela pessoa, no seu esposo, na sua esposa, no seu filho, você empate da paz de Cristo. Está entendendo o que eu estou falando? Nós vamos nos mover ecoando esse novo som. Ele é o eco dos nossos dias. Ele é o eco, ele ecoa. A vida dele ecoa todos os dias das nossas vidas. Eu não quero fazer apelo. Eu quero apenas orar com você e quero te convidar a adorar nessa perspectiva. Acabe com esse som. Eu quero esse som. Eu quero esse som. Acabe com esse som que você tem ouvido ou que você tem ecoado. Se algum desses sons adulterados que eu falei aqui, o Senhor trouxe ao teu coração, acaba com esse som agora. Desconecta. A cruz já te autorizou a fazer isso. A te desconectar do medo, das palavras lançadas, do passado. Tudo isso já foi conquistado na cruz. Não tenha medo. Ele não vai falhar. Ele não vai falhar com você. Apenas se lance na convicção de que Ele pagou o preço para habitar em você. Ele não é homem para mentir. Não é filho do homem para se arrepender. Ele é real, Ele é verdadeiro. Desconecte-se nessa noite e pare de ecoar esse som sobre a sua vida. Feche seus olhos. Senhor, nós queremos te louvar. Nós queremos tomar posse dessa palavra como algo real nas nossas vidas. Queremos produzir e ecoar o som certo, o som de vida, da fonte do Cristo que habita em nós. Perdoa-nos, Senhor, por cada vez que nós ecoamos um som adulterado. Perdão do que cada vez que nós consideramos maior as vozes das trevas do que a voz do Cristo que habita em nós. Perdoa quando nós demos vazão a esse som e amplificamos essa voz dentro de nós. Perdoa-nos como nação por termos ecoado esse som. Nós nos levantamos como igreja, Senhor, para ecoar a Tua voz em nós, a Tua verdade em nós. É através de nós, é em nós. Nos capacita cada dia a ecoar o som da verdade, o som da alegria, o som que ilumina em meio às trevas, o som que ilumina cada circunstância que nós passamos. Enquanto todos dizem é o fim, o Senhor diz é o começo de algo novo. Eis que faço nova todas as coisas, por acaso vocês não veem? Não temas. Não temas de soltar. Não temas de entregar essa situação. Não tema em abrir mão de fazer do seu jeito. Não tema em se preocupar do que os outros vão pensar de você. Ele nunca nos deixará. Ele habita em nós. Declare isso. Ele não te deixará. Você pode estar se sentindo sozinho agora, sabe por quê?
Porque você estava colocando sua expectativa em pessoas e não estava se apercebendo do som que ecoa dentro de você, que não depende do seu cônjuge, dos seus filhos, de ninguém. Ele ecoa dentro de você. Não existe solidão quando nós entendemos aquilo que ecoa dentro de nós. Na verdade, há pessoas que vivem uma enorme solidão, o Senhor me diz, cercada de pessoas. Entenda a voz que ecoa dentro de você. É ela que fala a verdade ao teu respeito. É ela que te preenche. É ela que diz quem você é. E essa voz nunca te deixará. Nunca te deixará. Declare isso com toda a sua força, com todo o seu vigor. Obrigada, Senhor. Te louvamos, Pai. O Senhor nunca nos deixa. O Senhor não nos abandona. O Senhor é fiel. O Senhor é real. Obrigada, Senhor. Não me deixarás.